Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, amigas do movimento espírita, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui junto a vocês, agradecer primeiramente à Federação Espírita do Paraná pelo convite fraterno que me permite vir aqui, pela confiança no nosso trabalho, nas nossas palavras. Agradecer a esta primeira URI também e constatar não apenas a reunião, mas a união dos espíritas que militam aqui no litoral. Agradecer a presença dos irmãos Adriano e Karina, irmãos queridos, e também do nosso irmão Marco Negrão, sempre muito acolhedor, sempre muito fraterno, todas as vezes que se dispõe a nos ajudar no deslocamento pelas cidades do Paraná. Eu não sou um conferencista, nem um orador, eu sou um expositor. E o expositor é aquele que expõe, que indaga, que propõe, que enseja algumas reflexões a partir do conhecimento adquirido, das informações assimiladas. Então, como um expositor, eu me dirijo a vocês nessa noite para que possamos pensar um pouco sobre o tema, um dos subtemas, se assim podemos dizer, da grande conferência, para que possamos refletir sobre o homem perante a sua consciência. E quando falamos em homem, estamos falando em homem e mulher, em ser humano, o ser humano perante a sua consciência. E é importante lembrar que a consciência é um tema abordado numa das obras do grande francês contemporâneo do codificador, um espírito extremamente preparado para a tarefa que veio realizar e a realizou com maestria e com muita satisfação, porque isso está presente em tudo quanto ele escreveu. Me refiro a Léon Denis, esse grande apóstolo do espiritismo na França, esse grande continuador do pensamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores. As obras de Léon Denis merecem carinho, merece que nos debrucemos sobre elas, a fim de conhecer tudo quanto esse grande mestre desdobrou da codificação espírita. Obras memoráveis como Depois da Morte, No Invisível, e particularmente nesta noite, quero me referir à obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro que no ano passado completou 100 anos de existência. E nas palavras de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ontem também completou aniversário, Léon Denis ainda é um grande desconhecido. Léon Denis é para nós um espírito e um autor que precisamos descobrir, precisamos penetrar nas entranhas das suas obras e extrair de lá verdadeiras pérolas, diamantes, esmeraldas, porque são citações, colocações, reflexões, conteúdos que nos possibilitam pensar, usar a razão, mas ao mesmo tempo fazermos um mergulho na poesia, na sensibilidade, porque são características marcantes do pensamento, da personalidade, quiçá da individualidade Léon Denis. E em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, vamos encontrar Léon nos falando sobre as potências da alma, tema que abordamos ontem na cidade de Paranavaí. E uma dessas potências
diz respeito à consciência. Ele vai falar sobre o livre-arbítrio, sobre a dor, sobre o amor, sobre o pensamento, sobre a vontade, mas se deterá um pouco mais na análise da consciência e a chamará de o sentido íntimo. A consciência é o sentido dos sentidos, se assim podemos dizer. E todas as vezes que nos permitimos guiar pela sua voz amorosa, silenciosa, delicada, temos a possibilidade de colecionar mais êxitos do que fracassos, venturas do que desventuras, acertos do que erros. E isso há de nos possibilitar vivermos em paz. Porque, como se atribui a Chico Xavier uma pergunta feita por ele ao seu guia, ao Espírito Emmanuel, nós vamos reproduzi-la. Chico teria perguntado a Emmanuel o que para ele, ou para eles, espíritos superiores, o que seria a felicidade? E Emmanuel responde com muita simplicidade: Chico, para nós, espíritos esclarecidos, ele não se diz superior, para nós, espíritos esclarecidos, felicidade é sinônimo de consciência tranquila. E só logramos alcançar uma consciência tranquila quando cumprimos os nossos deveres cotidianos, diários, quando logramos nos encontrar conosco mesmos. Porque, via de regra, vivemos para fora, em busca de saber quem é o outro, como é, onde vive, o que faz, quanto ganha. Mas deveríamos nos voltar cada vez mais para a nossa vida subjetiva, para o nosso mundo interior, para um mergulho em nós mesmos, a fim de nos descobrirmos, nos conhecermos e, a partir daí, aceitando-nos, passarmos a nos amar um pouco mais. Porque a receita de Jesus é muito clara. Para amar ao próximo, precisamos nos amar. E o primeiro passo, segundo um psicólogo americano, já desencarnado, um dos pais da psicologia humanista, Carl Rogers, diz ele que é no momento em que eu me aceito como eu sou, que eu me torno capaz de mudar. É um paradoxo. Parece uma sentença contraditória, mas não é. Ela é complementar. Eu preciso primeiro me aceitar. Mas eu só posso me aceitar se minimamente eu me conhecer, consoante a proposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu preciso identificar quem sou para além do RG, para além do CPF, para além da data de nascimento e filiação, para além da minha naturalidade, do lugar onde eu nasci. Preciso me identificar como um espírito imortal, como uma alma, como esclareceram os bons espíritos a Allan Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos, afirmando que o espírito é uma alma encarnada. Somos uma alma nesse instante. Daqui a pouco, por uma questão de nomenclatura, quando deixarmos esse corpo, seremos espíritos. Ah, mas eu digo que eu sou um espírito encarnado. Há algum erro, algum equívoco nisso? De modo algum. O que Allan Kardec nos ensina é dar nomes aos bois, é colocar os pingos nos is, é sermos claros quando nos referimos a essa nomenclatura que o Espiritismo veio trazer para nos esclarecer e nos consolar. Então, se somos espíritos imortais, somos dotados de uma consciência. E esta consciência, tal como a concebemos, passou a existir a partir do instante em que o princípio espiritual
se tornou um princípio inteligente. E recebemos o selo da inteligência, a capacidade de pensar, de encadear pensamentos, e recebemos esta consciência. A questão é que neste momento, nenhum de nós era consciente disso. E muitos de nós ainda não somos conscientes disso. Conscientes de que somos um espírito imortal. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, define muito bem o Espiritismo, afirmando tratar-se de uma ciência que diz respeito à natureza, origem e destino dos espíritos, assim como as relações que nós podemos estabelecer na erraticidade com o mundo corporal, com o mundo material. A natureza, de que são feitos os espíritos, de que são constituídos esses seres imortais. A origem, de onde viemos, de que lugar viemos, se é que podemos falar em lugar, em delimitação de espaço. Destino, para onde iremos, para onde estamos caminhando, para onde nos leva este sentido maior da evolução que preside aos nossos destinos. E as relações que eles estabelecem conosco nesse instante e que antes nós estabelecemos com eles e futuramente tornaremos a estabelecer com os que aqui permanecerem. Esse espírito imortal é dotado de uma consciência. A consciência é o sentido íntimo. Mas para ouvi-la, Leon Denis nos traz algumas recomendações. Ele nos dá 4 indicadores importantes para que possamos viver mais integrados a essa consciência. Não é à toa que 2 grandes pensadores, 2 vultos que se voltaram para o campo da psicologia e da medicina, um na psiquiatria e outro na área da neurologia. Na neurologia, Freud, o pai da psicanálise, o austríaco Sigmund Freud. E no campo da psiquiatria, o suíço Carl Gustav Jung. O mesmo Jung, tantas vezes citado pelo espírito Joana de Ângeles ao longo da série de livros que constituem a série psicológica, aonde o espiritismo, a psicologia espírita e a psicologia transpessoal dialogam o tempo inteiro. Ambos, Freud e Jung, dirão que, na verdade, a nossa consciência ou o nosso consciente é uma pequenina ilha e o nosso inconsciente ou a nossa inconsciência é um imenso oceano. Também dirão que a nossa consciência é a pontinha de um iceberg e que aquilo que se encontra submerso, oculto, conforme nós vemos nos documentários sobre o Ártico, sobre a Antártida, esses lugares ermos e gelados, a parte submersa é o inconsciente. Qual o trabalho, então, da psicologia? De uma boa terapia? Qual o trabalho das nossas reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita na intimidade das casas espíritas? Qual o objetivo, ou um dos grandes objetivos, da evangelização infanto-juvenil, das palestras públicas, do trabalho mediúnico, da assistência e promoção social realizada no nosso movimento? É nos ajudar a ampliar o campo da consciência, para que não sejamos mais reféns do inconsciente, dos impulsos das vidas passadas, da ação dos espíritos inferiores, para que não sejamos apenas fruto do meio, mas possamos ser nós, aqueles seres instrumentalizados para mudar o meio, alterar os valores, mudar os padrões culturais, fazer com que tudo possa convergir
na direção do Evangelho de Jesus, restaurado, esclarecido, raciocinado pelo Espiritismo, essa terceira revelação. Leon Denis vai então nos apontar alguns caminhos e nós vamos apresentá-los a vocês. Ele vai nos dizer no capítulo 21 da terceira parte, a consciência, o sentido íntimo. Vai nos dizer que para ampliar a nossa consciência, nos sentirmos mais integrados a ela, nos guiarmos pelas leis divinas, como está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. As leis divinas estão escritas nela, na nossa consciência. Para sermos mais conscientes, Denis diz que nós temos o caminho da ciência, que é o caminho do conhecimento. Ah, mas eu não sou uma pessoa voltada para a ciência, eu não sou cientista, eu não assino nenhum periódico científico, eu nunca fiz faculdade. Ciência é para mim algo com o qual eu não me sinto familiarizado. Mas se nós formos brincar com a palavra, todo mundo tem ciência de alguma coisa. Ciência no sentido de ter sido avisado, esclarecido. Você tem ciência de onde se encontra seu filho nesse momento? Você tem ciência que nesse início de ano, com os gastos que você fez, está chegando aí o IPTU, o IPVA, os gastos com material escolar? Você tem ciência disso? Que você gastou muito em dezembro nas compras de Natal. Mas também nos referimos a uma pessoa ter ciência no sentido de que ela possui uma habilidade. Fulana é uma fazedora de bolo que tem uma mão fantástica, é uma cozinheira de mão cheia, e certamente temos aqui cozinheiras que têm esse perfil. Fulano tem a ciência de construir casas, é um excelente pedreiro, um fantástico mestre de obras. Fulano, para virar uma laje, nossa, se a gente prepara uma boa dobradinha, uma boa rabada, uma feijoada, fulano está presente. É pé de boi, como se fala lá no Rio de Janeiro. É pau para toda a obra. Porque ele tem ciência de como se levanta uma casa, como se coloca uma laje. E na verdade, a própria palavra ciência diz respeito a uma área de conhecimento que possui um objeto específico de estudo. E isso ficou complicado? Não. Isso é simples. Uma área de conhecimento que tem um objeto de estudo. Então vamos lá. Qual o objeto de estudo da biologia? É a vida. Qual o objeto de estudo da astronomia? Os corpos celestes em sua ampla e magnânima movimentação. Qual é o objeto de estudo da economia, as relações econômicas, da administração, a capacidade de prever, planejar, controlar, avaliar processos produtivos, linhas de produção, processos administrativos, a antropologia, estudando a cultura que o homem produz, a sociologia, as relações sociais, a psicologia, o comportamento humano, como fruto do que o homem pensa, sente, do que o homem reprime ou se permite. Cada ciência tem um objeto de estudo. Então Leon Denis nos diz que conforme nós avançamos no conhecimento, nós vamos adquirindo mais recursos para entender que coisa é essa chamada consciência. E avançando no conhecimento espírita ainda mais. Não é à toa que Allan Kardec, na introdução ao estudo do Espiritismo, lá nas páginas iniciais do Livro dos Espíritos, vai nos falar da importância de regularidade, de continuidade e de recolhimento no estudo do Espiritismo. Regularidade, ter um método de estudo,
Antigamente lançávamos mão de um dicionário, hoje recorremos ao Google. O Google virou o pai dos burros e consultamos o Google com um aparelho celular que carregamos no bolso e muito rapidamente temos um sinônimo para aquela palavra ou alguma informação em torno daquele assunto. E precisamos sim abrir os braços para a tecnologia, precisamos acompanhar o progresso. Precisamos de recolhimento todas as vezes que estudamos o Espiritismo, para termos a certeza de que esta informação passa pelo crivo da universalidade dos ensinos. Que médium recebeu esse livro? Qual a sua idoneidade? Que outros autores já falaram sobre este assunto? Precisamos disso, de recolhimento, prudência, capacidade de análise. E necessitamos da continuidade, porque se pegamos um livro hoje e só voltamos a abrir as suas páginas no ano seguinte, não lograremos aprofundar a nossa capacidade de análise e não adquiriremos informações relevantes do Espiritismo e nem de área nenhuma. A própria manicure, a boleira, a cozinheira, a costureira precisa estar continuamente renovando seu acervo de informações, fazendo novos cursos, conhecendo as tendências da moda, sabendo o que as pessoas neste momento estão procurando como produtos para poderem se alimentar, em sendo uma cozinheira. E isso vale para toda e qualquer profissão. O Espiritismo nos esclarece, na questão 71 de O Livro dos Espíritos, que ser inteligente à luz do Espiritismo não é ser obrigatoriamente uma pessoa com vasta cultura, que domine diferentes idiomas, que transite por várias áreas do conhecimento. Nessa questão, a nota de Allan Kardec esclarece que inteligente são todos aqueles que são capazes de se reconhecer como uma individualidade, todos aqueles que estabelecem relações e todos que de alguma forma procuram prover as suas necessidades. Então, se eu sei que eu não sou ele, que ele não é eu, e não estamos estabelecendo nenhuma hierarquia, apenas uma distinção pelas características psicológicas, se eu não me embolo com o outro, se eu não me confundo com o outro, isso é sinal de inteligência à luz do Espiritismo. Eu não me fundi em ninguém. Fulana não se fundiu em mim quando se casou comigo. Continuamos a ser duas individualidades, com objetivos comuns. Esse é um indício de sermos inteligentes. Esta é uma caracterização de inteligência à luz do Espiritismo. Estabelecer relações. Quando preciso de uma informação, quando volto a estudar nos bancos escolares, quando faço uma pergunta para um frentista de posto de gasolina, para um garçom que está servindo, trabalhando num restaurante, eu estou estabelecendo relações. Quando oriento meu filho, quando dialogo com a esposa, quando estou nas tarefas dentro da casa espírita, perguntando ou respondendo, falando ou silenciando, estamos estabelecendo relações. Então somos uma individualidade, estabelecemos relações e temos a capacidade de buscar o provimento das nossas necessidades, das mais básicas às mais complexas, seja a necessidade dos exames anuais, que às vezes vão se tornando até por um período mais curto, conforme a idade vai avançando, seja a necessidade de buscar o alimento na geladeira, no armário e nos servirmos dele, seja a necessidade de procurar explicações sobre o porquê da vida, título de uma outra obra de Leon Denis, O Porquê da Vida, seja no sentido de querer
encontrar alguém para repartir a vida ao meu lado, me casando com este alguém. Então, se eu me reconheço uma individualidade, se eu busco os meios de prover as minhas necessidades, se eu estabeleço relações, eu sou um ser inteligente. Agora, posso sim, pelo uso do meu livre-arbítrio, fazer mau uso da minha inteligência. Por isso que este conhecimento ao qual se refere Leon Denis, chamando-o de ciência, é um conhecimento que, à luz do Espiritismo, pode ser sintetizado na seguinte frase: conhecer para ser. Nós não conhecemos apenas para ficarmos mais sabidos. Nós conhecemos para nos tornar pessoas melhores, mais civilizadas, mais gentis, mais delicadas. Porque o conhecimento espírita não é um conhecimento que incha, usando a linguagem do apóstolo Paulo. É um conhecimento que nos dulcifica a alma, que nos repagina por dentro, que modifica as nossas inclinações, que nos faz nos relacionarmos com as pessoas respeitando não apenas a pluralidade das existências, mas a existência das pluralidades. Seja qual seja a orientação sexual dessa pessoa, o grau de instrução, seja qual seja a sua condição econômica, a sua filiação, a sua etnia, passamos a respeitar e a ver em todos os que nos cercam filhos de Deus, nossos irmãos. É um conhecimento que nos instrumentaliza para melhorarmos as nossas relações interpessoais, a partir da melhora da nossa relação intrapessoal, da nossa relação conosco. Quanto mais uma criatura, nas palavras de Gandhi, o apóstolo da Índia, da não violência, quanto mais uma criatura atinge a plenitude do amor, mais ela aniquila o ódio de milhões. Somos chamados a aniquilar o ódio que existe em nós, a incapacidade momentânea de perdoar, a eliminar o pote de mágoas. Como diz a canção de Chico Buarque de Holanda, precisamos esvaziar esse pote de mágoas que nos ferem, que nos fazem mal, que geram doenças nos nossos órgãos físicos, na nossa mente, no nosso emocional. Portanto, o conhecimento do ponto de vista espírita é uma ferramenta para que trabalhemos as nossas emoções e desenvolvamos os nossos sentimentos. Leon Denis nos dá uma segunda dica para ampliarmos a nossa relação com a consciência e vivermos mais conscientes. Ele nos fala que isso é possível pelo caminho da meditação. Segundo os nossos irmãos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade e Consciência, publicado pela editora Leal de Salvador, companheiros trabalhadores do Centro Espírita Caminho da Redenção, a meditação é um tema ainda pouco explorado, na opinião deles, dentro do meio espírita. E, no entanto, quando nós devassamos as páginas de Leon Denis, nós encontramos inúmeras referências ao verbete meditação. Meditação é uma palavra que vem do latim meditare e significa voltarmos-nos para nós mesmos, nos voltarmos para nós, para sermos redundantes, fazermos esse mergulho interno. Leon Denis, em O Grande Enigma, vai nos falar de uma meditação de quem contempla um mar, de quem observa uma montanha, de quem adentra um bosque e se confraterniza com os animais, com as árvores, com os córregos, numa linguagem tipicamente franciscana, cantada com muita sensibilidade pelo nosso irmão na sua canção que antecedeu a essa palestra.
ele nos convida a meditar, a entrarmos numa sintonia diferente com a natureza. Vamos encontrar nas páginas da Revista Espírita algumas poucas referências do codificador à meditação. Mas é na série de livros psicografados pelo médium Divaldo Franco, de autoria de Joana de Ângeles, que nós teremos ali um roteiro para meditarmos, sem nenhum comprometimento das nossas tarefas doutrinárias, e sem que introduzamos uma reunião de meditação nas nossas casas espíritas. Em momento algum, Joana de Ângeles afiança, chancela isso, mas ela afirma que a meditação pode trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde, gerando essa quietude nas nossas ondas mentais, modificando para melhor a nossa sintonia, estabelecendo uma desaceleração nesta quantidade imensa de pensamentos. Há quem diga 60.000, outra corrente 90.000 pensamentos por dia que nós temos. E frequentemente nós estamos de corpo presente, mas a nossa mente está em outro lugar. A meditação promove essa volta para casa. Lá no livro Filhos de Deus, psicografado no momento em que Divaldo Franco estava com muita febre e com uma incapacidade momentânea de trabalho, estava na cidade do México, Joana de Ângeles lhe aparece e propõe a ele que ele escrevesse um livro que ela desejava ditar para todos os seus filhos. E nasceu o livro Filho de Deus. E nesta obra há um texto em forma de poesia, sem métrica, sem rima, no qual Joana diz que todos nós possuímos um recanto seguro dentro de nós, onde podemos falar com Deus. Todos nós temos uma paisagem desértica ou um jardim florido, um córrego em festa, uma frase da Bíblia, uma poesia ou uma canção que nos chama a atenção, que nos toca as fibras da própria alma. É um recanto seguro. Mas se vivemos o tempo inteiro para fora e não temos tempo para acessar esse recanto seguro, não lograremos saber e nem sentir o que é meditar. Ah, mas eu não posso meditar, porque meditar é não pensar em nada, e eu não consigo ficar sem pensar em alguma coisa. Isso é uma distorção. Quem afirma que meditar é não pensar em nada, não conhece a meditação ou as várias técnicas de meditação. Nós vamos encontrar no livro Impermanência e Imortalidade, de autoria do espírito Carlos Torres Pastorino, pela psicografia de Divaldo Franco, publicação da FEB, a informação, num de seus capítulos, que Allan Kardec meditava, que ele se recolhia a fim de refazer as suas energias, e meditava, não naturalmente como uma meditação clássica, quero crer, sentando na posição de lótus, fazendo um mudra, mas ele se recolhia à sua subjetividade, à sua interioridade, e voltava desses mergulhos refeito, restaurado, a fim de prosseguir na continuidade para a conclusão dos seus trabalhos como codificador do Espiritismo. Então nós temos informações seguras em Leon Denis, nós temos a informação segura pela lavra de Divaldo Franco, temos um apontamento muito oportuno dado pela equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra sobre vivência mediúnica. É um capítulo, inclusive, bastante longo, explicando o que seja meditação. E quantas vezes nós vamos encontrar no próprio Cristo passagens que se referem a Ele como alguém que, em determinados instantes, se recolhia em si mesmo. Na verdade, Jesus não precisava de meditação, porque nele a meditação já era uma conquista.
A plenitude já se fazia presente na condição de espírito puro. Queremos crer que se o Mestre fazia isso, como em tudo na sua vida, era para nos ensinar, era para pôr em prática, por meio de uma metodologia, de uma didática, algum ensinamento que pudesse nos ajudar a crescer, a ampliar o nosso estado de consciência. Encontraremos no livro O Consolador o Espírito Emmanuel falando que a meditação amplia o campo da intuição. Encontraremos no livro, nos domínios da mediunidade, o Espírito Aulus dizendo a André Luiz e a Hilário, o benfeitor que o acompanha em algumas das suas obras, que a meditação nos ajuda a distinguir quando um pensamento é nosso e quando ele nos é sugerido, facilitando a possibilidade de captarmos melhor os benfeitores e nos acautelarmos sempre que um espírito inferior queira exercer, queira lograr algum tipo de domínio sobre nós. E no campo das neurociências, vamos encontrar o grande psicólogo de Harvard, Daniel Goleman. Vamos encontrar John Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, desde a década de 70, estudando os efeitos da meditação sobre a diminuição da dor, sobre a crescente da nossa imunidade, sobre um estado de paz interior, trazendo inúmeros benefícios. Mas Leon Denis ainda nos diz, na série de 4 itens, através dos quais ele nos convida a esse movimento de ampliação da nossa consciência. Ele vai dizer, no 3º item, que através do trabalho nós podemos ampliar o nosso estado de consciência. Mas que tipo de trabalho se refere Leon Denis, já que ele não especifica? A palavra trabalho vem do latim tripalium, e tripalium era um instrumento de tortura. Talvez seja por isso que muitos de nós, no domingo à noite, depois de assistir o futebol, os programas de televisão, nos lembramos que no dia seguinte precisamos acordar bem cedo e ir para o trabalho, porque ainda não conquistamos esse prazer em exercer uma profissão específica, em desempenhar uma determinada atividade. Trabalho ainda é para nós, para muitos, um fardo a ser carregado. Mas Allan Kardec, na 3ª parte de O Livro dos Espíritos, nos trouxe a lei do trabalho, nos revelando o quanto nós precisamos dessas ocupações que são úteis, que são importantes para que possamos concorrer com o progresso da humanidade e com o nosso próprio progresso. Joana de Ângeles nos falará sobre trabalho no livro Estudos Espíritas, informando que nós podemos desenhar um ângulo reto, daqueles que nós aprendemos nos bancos escolares. E vai nos dizer que nós temos na horizontal o trabalho remuneração, que nos permite a criação dos filhos, o pagamento das contas, a compra da medicação importante para a manutenção da nossa saúde, que nos permite, vez por outra, uma pequena viagem de lazer. É o trabalho remuneração. E na vertical, diz Joana, nós temos o trabalho abnegação, que é esse trabalho que nós realizamos na intimidade das casas espíritas, em associações de moradores, em alguns sindicatos, quando não exercemos a remuneração, essa atuação em creches, em espaços comunitários. Tudo isso vai nos fazendo acrescer a nossa alma, prazer, conquistas,
amorosidade, ampliação da nossa sensibilidade, porque nem tudo passa pela remuneração, nem tudo passa pelo dinheiro. Quantas vezes uma vizinha está enferma e vamos lá passar a roupa para ela, ou cuidamos de lavar a sua roupa, ou vamos preparar o alimento, cuidamos de um filho, sem que sejamos remunerados por isso. Em alguns momentos na estrada fura-se um pneu, um outro motorista para, ajuda o outro a trocar, põe lá o step e não pede nenhum tipo de remuneração. Isso tudo faz nos lembrar do trabalho abnegação ao qual se refere Joana de Ângeles. Quantas pessoas nos aplicam passes, ou somos nós os passistas, e nem sempre sabemos, e nem é importante que saibamos quem nos deu o passe, porque estamos ali não para endeusar, idolatrar ninguém, estamos em busca do benefício que a fluidoterapia enseja, possibilita. As pessoas que dirigem um centro espírita não são remuneradas para isso. Os que dirigem a Federação Espírita do Paraná, é o trabalho à abnegação, é a doação que nós fazemos. Dona Laura dirá no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que no mundo espiritual eles levam muito em conta a assiduidade e o contributo de amor que o tarefeiro põe na tarefa que ele realiza. Daí Jesus dizer que o Pai trabalha e Ele trabalha. E por isso trabalhamos nós, na intimidade da casa espírita, e caso haja alguém aqui que não seja espírita, que seja católico, que seja evangélico, budista, possivelmente realiza também um trabalho no seu tempo religioso. Mas o trabalho que Leon Denis fala é também um trabalho que nós precisamos fazer em nós mesmos, removendo entulhos, removendo as imperfeições, transformando-as, porque todos nós somos portadores de virtudes. Jesus não disse que um dia seríamos luz, Ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele não falou que nos tornaríamos o sal, Ele disse: vós sois o sal da terra. Ele não informou que um dia no futuro, em muitas reencarnações lá na frente, a nossa luz brilharia. Ele disse: no presente, brilhe a vossa luz. É o apóstolo Paulo quem nos diz que somos herdeiros de Deus e que precisamos andar como filhos da luz. E será que nos sentimos assim? Se não sentimos, precisamos fazer esse trabalho interno. Não perder de vista o que precisamos ainda transformar, modificar, dar um outro direcionamento. Mas como quem dirige um automóvel, eu preciso olhar para frente, mas preciso também mirar o retrovisor e enxergar quem vem atrás, ter dimensão do quanto eu já caminhei. E em muitos momentos olhar para os lados. Então não nos cabe essa síndrome de coitadinho e nem essa síndrome de vira-lata, que eu acho inclusive que é um desrespeito aos cachorros vira-lata, porque eles são excelentes amigos. Tem gente que não trocaria o seu vira-lata por um cachorro de raça. Há alguém aqui que tem um vira-lata em casa? Olha só quanta gente tem um vira-lata, fiel, amigo, presente. Mas nada contra quem tem também um cachorro de raça, que cultive, que trate, que cuide bem dele. E assim Leon Denis nos dá a quarta e última diretriz. Além da ciência, da meditação e do trabalho, ele vai nos falar da importância da moral, da moralização. Lembrando que o Espiritismo não é uma doutrina moralista, mas é uma doutrina que nos convida à moralização.
a moralidade. Mas afinal de contas, o que é a moral do ponto de vista espírita? Antes, é importante lembrar que a palavra moral vem do latim mos ou mores, e significa costumes, hábitos. Então, se você tem o costume de ir à praia por morar do litoral, isso faz parte da sua moral enquanto hábito. Se você tem a conduta de diariamente fazer exercícios físicos para a manutenção da sua saúde, isso faz parte da sua moral enquanto hábito. Mas a moral é mais do que o seu sentido etimológico. A moral está descrita na questão 629 de O Livro dos Espíritos. A moral é a regra do bem proceder, a faculdade de distinguir o bem do mal. E acrescentaríamos o bom do ruim e o certo do errado. Todos nós somos dotados dessa moral, porque ela está presente na nossa consciência. Ela é uma expressão das leis divinas. Daí ser equivocada a expressão você não tem moral, a não ser que contextualizemos. Você não tem moral para me dizer isso, para me exigir isso, porque você não faz por onde, porque você não dá exemplo. Nesse sentido, bem ao gosto popular, não há nenhum problema, está correta a expressão. Mas todos carregamos essa regra do bem proceder, que fora esquecida por nós ao longo das várias vidas. Por isso ela precisou ser relembrada constantemente, sempre que Jesus enviou seus grandes missionários à face da terra. E o Espiritismo veio nos recordar a moral cristã, que estabelece como regra áurea não fazer aos outros o que não desejamos que os outros nos façam. Respeitar o outro na sua individualidade, na sua singularidade. Respeitar as diferentes expressões de fé, as diferentes culturas. Respeitar o outro. Muitas vezes o outro quer brigar conosco. Nós só vamos brigar com ele se nós quisermos. Há pessoas que dizem assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. A sentença deveria ser ao contrário: darmos uma boiada para não entrar, sobretudo em brigas que não valem a pena. Ah, mas existem brigas que valem a pena? Uma briga pela justiça, de forma pacífica, buscando os meios legais, vale a pena. Uma briga pelos nossos direitos, quando eles não são respeitados, considerados, vale a pena. E pode nos trazer algum tipo de indenização, algum tipo de reparo. As leis nos conferem essas prerrogativas. E os advogados nos ajudam a irmos ao encontro delas, restaurando alguma coisa que foi dilapidada, que nos foi negada, que nos foi retirada. E aí sim nós podemos reencontrar o caminho do nosso equilíbrio, da nossa paz. Essa moral se encontra conosco. Mas para isso, nas palavras do Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, ele vai dizer que durante muitas vidas nós fomos cristãos sem Cristo. Nós falamos do Cristo, divulgamos o Cristo, batemos no peito afirmando que éramos cristãos. Mas é chegada a hora, nas palavras do mesmo Emmanuel, de matricularmos o raciocínio na escola da caridade. Vamos repetir: matricularmos o raciocínio na escola da caridade, por a nossa capacidade de pensar, por a nossa inteligência, por todos os nossos recursos, a serviço de uma atitude cristã, para que não sejamos novamente cristãos sem Cristo. É preciso nos matricularmos nesse processo de evangelização de nós mesmos, transitarmos daquilo que Emmanuel diz na obra O Consolador, do convencimento
para a conversão. E a conversão é silenciosa, é na intimidade da nossa alma, é na nossa relação mais íntima com a nossa consciência, com Deus, com os nossos guias, sem alardes, sem propagandas. Porque se eu disser para o filho, para a esposa: você não está vendo que eu mudei? Será que efetivamente eu mudei? Porque eu estou fazendo questão que notem as minhas mudanças, as minhas transformações. Quando elas estiverem consolidadas, serão notadas, sem que façamos alarde, sem que precisemos de propaganda ou reconhecimento do nosso entorno acerca dessas conquistas. Façamos a nossa parte e façamos com alegria, porque temos nas nossas mãos um tesouro como nunca tivemos antes, o tesouro do conhecimento espírita, o tesouro de um templo espírita como esse, e como os demais que os senhores e as senhoras e os jovens e crianças aqui presentes frequentam, o tesouro da minha casa espírita, que funciona numa salinha comercial no centro de Nova Iguaçu. Lá cabem 30 pessoas, e quando saímos, vamos para a obra social da Escola Espírita Joana de Ângeles. Precisamos valorizar o Espiritismo, aprimorando a sua divulgação, sobretudo através da nossa conduta. É assim que lograremos ampliar o nosso estado de consciência. É assim que seguiremos no rumo da definição de Emmanuel, quando disse a Chico Xavier que felicidade é o estado de consciência tranquila. Façamos a nossa parte, sem pressa, mas aproveitando as oportunidades, os sagrados e benditos ensejos que a vida renova diariamente no nosso caminho, a começar pela nossa própria casa, beijando o filho, a esposa, abraçando-os, pedindo desculpas quando formos impulsivos, truculentos, fazendo isso no trânsito. Numa ocasião eu levava meus 2 filhos à escola, no centro de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e um motorista achou que a preferencial era dele e entrou, e eu também, como motorista, achei que a preferencial era minha. Só que para evitar uma colisão, eu deixei que ele fosse, com muito amor no meu coração. Nossa, como eu estava bem naquele dia. E ele foi, só que o trânsito não fluía, e o carro dele ficou na frente do meu. Eu falei: pronto, ainda fica na minha frente, como é que pode um negócio desse, né? Tomou a preferencial, julgando que era dele. Isso tudo eu, mentalmente, como um praticante de meditação, uma figura zen, um expositor espírita. Nisso o homem sai do carro. Eu falei: pronto, é agora. Ele vai vir para cima de mim, estou eu com os 2 filhos aqui no banco de trás. Tragédia anunciada. Homem magro, claro, espírita, é assassinado numa das principais ruas de Nova Iguaçu. E o homem veio bem devagar. Eu falei: nossa senhora, parecia cena de filme. E ele veio, e o meu vidro estava entreaberto, não estava nem totalmente aberto, nem totalmente fechado. Ele abaixou, olhou bem nos meus olhos e disse assim: o senhor me perdoa? E eu arregalei os meus. Sim, o senhor me perdoa, eu estou hoje muito estressado, muito apressado. Eu vi que a preferência era do senhor, mas eu não respeitei. E estendeu a mão na minha direção. As minhas pernas estavam trêmulas dentro do carro, porque eu vi nele um pretenso, um suposto agressor. E eu apertei as mãos dele, olhando para cima, e disse: o senhor também me perdoa? Porque eu deveria ter sido mais gentil com o senhor no trânsito. E ele: eu também te perdoo. E foi embora. Esse homem era católico, protestante,
Ele era adepto do judaísmo, do espiritismo, tinha religião? Não sei. Mas teve uma atitude cristã comigo que eu não tive coragem de ter com ele. Uma outra companheira, saindo do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, tinha aplicado passes, feito atendimento fraterno e foi para o ponto do ônibus, já sabendo que o último ônibus estava para passar. Mas chegou a tempo e aguardou. E o ônibus veio cheio. E o ponto também estava cheio. E o que o motorista fez? Exatamente, passou direto. Nesse instante ela disse assim: tomara que encontre um poste lá na frente. Só que no mesmo instante em que ela pronunciou essa frase, ela se deu conta que várias pessoas ali tinham tomado passe com ela. E disse assim, quase que ao mesmo tempo: mas que consiga se desviar. A consciência espírita falou mais alto. Ela conseguiu se recuperar, e aí as pessoas até fizeram assim com a cabeça, anuindo, concordando. Por isso a gente precisa vigiar. Não vigiar como quem tem medo, vigiar no sentido de estarmos atentos. Como dizia Buda, despertos. Vigiar é estar vígil, é estar atento às oportunidades que a vida nos oferece para testemunharmos a nossa fé. E que possamos fazê-lo, meus irmãos, com muito amor, com muito otimismo, com muita alegria, como disse o poeta João Prado, lá da Baixada Fluminense, de onde eu venho e aonde eu vivo, tendo meu coração nascido aqui, nessas terras paranaenses, aonde sempre que volto me retempero, me revigoro, porque encontro espíritas de coração, acolhedores, fraternos. Disse o poeta João Prado: todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa, e o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 a lutar, sua força é de 2, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado.